3h32, nós estamos juntos aqui na Jovem Pan, a sua fonte de informações. Com a chegada oficial do inverno no dia 21 de junho, vai chegar aí, né, o inverno a partir do dia 21, e as baixas temperaturas registradas, incrível, Márcio José, ainda não estamos no inverno, mas está toda essa friaca. E as baixas temperaturas já registradas aí nas últimas semanas, as rotinas das famílias mudaram drasticamente. O uso mais frequente e prolongado de chuveiros elétricos, secadores, aquecedores e ferros de passar roupas tem um impacto direto e significativo no consumo de energia, o que pode surpreender aí os consumidores no valor final da fatura do mês. Para ajudar a população a atravessar este período e o intervalo de férias escolares sem prejudicar o orçamento doméstico, a Energisa Sul-Sudeste orienta os clientes a acompanharem de perto o detalhamento de suas contas. E sobre isso nós vamos conversar a partir de agora com o Rodrigo Botelho. Ele é gestor de clientes da Energisa Sul-Sudeste. Inclusive, vou pedir para o Rodrigo abrir a câmera para a gente poder acompanhar ele bem aqui no nosso YouTube. Você pode acompanhar aí a nossa transmissão através do YouTube da Jovem Pan. Inclusive, muito obrigado pela grande audiência no nosso YouTube. O Rodrigo, seja bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O inverno altera bastante, né, a rotina das famílias. Quais são os equipamentos que os consumidores mais utilizam nessa época do ano e que atuam, né, como os principais vilões, aí, digamos assim, do aumento na conta de energia? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Jovem Pan, né? Então, como você comentou, né, o inverno tá demorando um pouquinho para chegar, né? Assim, a gente tem percebido aí, claro, que um pouquinho da mudança, né, na temperatura. Mas assim, falando um pouquinho sobre a energia elétrica, né, o chuveiro, ele é um dos grandes vilões, assim, a gente pode dizer, né? O chuveiro, ele representa cerca de aproximadamente aí 30% do consumo mensal de energia de uma residência, né? Então, assim, além do chuveiro, também o uso frequente de secadoras de roupa, ferro de passar e também aquecedores, né, que muitas vezes a gente utiliza para deixar aí o ambiente um pouco mais quente, né, para gerar um pouquinho mais de calor. Esses equipamentos também, se usados de uma forma discriminada, podem contribuir para o aumento de consumo e, consequentemente, na conta de energia, né, vir a perceber aí um aumento no consumo, né. O Rodrigo, por outro lado também, né, tem uma diminuição aí para o pessoal que usa o ar-condicionado, né? Eu tenho percebido principalmente isso lá na minha casa. A gente usa bastante isso, e essa questão aí da temperatura mais fria, né, ajuda também nessa questão, né? Sim, você deixa de utilizar o ar-condicionado, né, por um período agora, né, que é o inverno, né, outono e inverno, você deixa de utilizar um pouco o ar-condicionado. Consequentemente, seu consumo tem uma queda, mas é claro que aí você deixa de usar o ar e aí você passa a utilizar outros equipamentos aí para gerar um pouquinho de calor, para aquecer o ambiente, e ele também vai contribuir aí para o aumento no consumo de energia da sua residência, né? Você está aqui na Jovem Pan News Prudente, acompanhando o nosso De Olho na Cidade. Nós estamos aqui falando sobre inverno, sobre a energia. Eu, Vinícius Garcia, estou hoje aqui no comando do programa, na ausência da Paula Cirplin e também do Thiago Rodrigues. O pessoal está curtindo aí, o Thiago curtindo as férias, e nós seguimos por aqui. Rodrigo, a Energisa aponta, né, que maior parte da conta de luz é composta aí por impostos, né, encargos e também custo de geração, transmissão, e não exatamente pela distribuidora em si, né? Como o aumento do consumo impacta diretamente esses impostos e por que acompanhar a fatura ajuda a combater esse desperdício? Bom, como você comentou, né, o valor da conta de energia, ele é composto pelo consumo, assim, ele compõe, o valor é composto, né, pelo consumo registrado dos equipamentos que você tem na sua casa, né, além da iluminação, enfim, tudo que gera, que consome energia, ele vai gerar um consumo em quilowatt-hora.
Mas além disso, a conta ela também traz impostos, né, encargos setoriais, os custos de geração e transmissão de energia, além também da bandeira tarifária, né, que normalmente sempre em cada mês aí tem uma bandeira tarifária vigente. E a Energisa, ela é uma mera arrecadadora desses valores e dessas taxas, né, que são repassados para as respectivas empresas e órgãos. Mas assim, para a gente poder trazer um exemplo aqui e facilitar para todos aqueles que estão ouvindo, né, o nosso bate-papo aqui, uma conta, por exemplo, de R$ 100, cerca de R$ 42 são destinados a impostos e encargos setoriais. Cerca de R$ 38 correspondem aí aos custos de geração e transmissão de energia. E cerca de R$ 19 permanecem com a distribuidora. Então, assim, os impostos, eles incidem sobre o valor do consumo. Então, quanto maior o nosso consumo, maior também vai ser a incidência dos tributos. Então, por isso que a gente fala aqui um pouquinho sobre a gente poder adotar práticas de uso consciente de energia, né? Para evitar aí o desperdício e também vir aí uma conta mais alta. Então, vale a pena aí a gente, em qualquer época do ano, reforçar aí essa questão de evitar o desperdício, né, de energia e também o consumo consciente dentro da sua residência, né? E nós estamos aí entrando, né, num período de férias escolares, né? É aquela dor de cabeça que os pais já começam a ter, porque a criançada gosta de estar sempre com a luz do quarto acesa, a TV com videogame, né, o computador. Quais as orientações, o Rodrigo, você traz para o pessoal, para os pais aí que já estão ali pensando no que fazer para não aumentar tanto a conta de luz, de energia? Bom, esse é um momento aí que, de uma certa forma, acaba trazendo aí um pouco mais de, vamos assim dizer, de preocupação para os pais, né? Porque as crianças mais tempo em casa, né? Teoricamente, a gente pode falar aí que são televisores ligados mais tempo, jogos eletrônicos, o abre e fecha de geladeira, então situações que impactam aí na conta de energia, né? E o que a gente pode trazer aqui como dicas simples, né, mas que podem ajudar aí muito na economia. Então, quanto mais tempo, né, a TV, videogame, computador e outros eletrônicos ficarem ligados, mais energia vai ser gasta. E também, mesmo que você deixe, né, às vezes é uma confusão que às vezes as pessoas têm, quando você deixa um equipamento ligado em stand-by, ele também continua consumindo energia. Então, o ideal é a gente tentar estabelecer horários para que a garotada aí não fique o dia todo nos eletrônicos, né, gastando ali uma energia desnecessária nesses equipamentos. Então é melhor que a garotada aí vá praticar outras atividades ao invés de ficar o tempo todo aí na frente da TV, videogame e outros equipamentos eletrônicos, né? Outra dica que a gente pode dar aqui, bem simples, é a questão do abre e fecha da geladeira, né? Como as crianças ficam em casa o tempo todo, então uma dica bem simples, tente colocar ali numa altura que eles consigam pegar o que eles mais gostam durante o dia, por exemplo, iogurtes, frutas lavadas, água e sucos, numa altura que fique simples para eles pegarem, né? Porque a hora que abrir a geladeira, não precisa ficar muito escolhendo, né? Já vai estar ali de uma certa forma prática, né? Outra questão que a gente pode colocar aqui é se você vai preparar um lanche, alguma coisa para as crianças, né, que estarão em casa, e você utilizar, por exemplo, um forno elétrico, né? O forno elétrico também gera calor, consome mais energia. Então, tente organizar um pouco mais as receitas, aproveite a temperatura do forno e evite fazer várias coisas, assim, ligando e desligando o forno elétrico muito tempo, né? Então, assim, outro fator que a gente pode evitar é deixar lâmpadas acesas durante o dia, né? A gente procura sempre orientar, aproveitar o máximo da luz do dia, né? Então, abra a janela, portas, cortinas e só realmente acenda a lâmpada aí em caso de necessidade, né?
E essas pequenas atitudes a gente vai aí trabalhando de uma forma muito boa a conscientização de toda a nossa família para o consumo consciente de energia. Exatamente. Rodrigo Botelho, gestor de clientes da Energisa Sul-Sudeste, muito obrigado pelas dicas, ajuda bastante aqui toda a nossa audiência e sucesso a vocês, os amigos aí da Energisa. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui junto à Jovem Pan, a gente poder trazer essas dicas aí importantes nesse momento aí de queda de temperatura. 3h42. Jovem Pan News Presidente Prudente, ZYO 228,